Livro de Salvador Gentili, Senzala, capítulo 11. Os caminhos da felicidade. Na fazenda do Barão Macedo, desde que Salúcio saíra, os pretos conservavam-se dentro da senzala, quietos na expectativa do que estava por acontecer. Não tinham medo. Muitos oravam pedindo a Deus para que, no lugar daqueles homens maus que morreram, viesse gente boa que lhes respeitasse um pouco mais. Alguns mais imaginativos ficavam levantando hipóteses sobre possíveis caminhos que Dona Margarida poderia tomar. De uma coisa estavam certos: Dona Margarida não lhes faria mal, e isso possivelmente era o que os mantinham calmos e otimistas. O Barão Macedo estava no mesmo lugar como foi deixado. Quando se fizeram ouvir os ruídos da carruagem chegando e depois de gente falando e se dirigindo para a senzala, os negros se aquietaram de uma vez, caindo um grande silêncio sobre o ambiente. De repente entraram Salúcio, Romualdo e atrás deles o Dr. Fernando e Francisco. O trio visitante estacou à porta diante do quadro horrível do Barão morto. A cena era de fato tocante e constrangedora, e por mais perverso que ele tenha sido, ninguém lhe aprovava aquela morte tão violenta. Vencidos os primeiros momentos de emoção, o grupo chegou até o cadáver e Salúcio mandou erguer a pedra. Foi aí que a dramaticidade do quadro se ampliou sobremaneira. A cabeça do velho barão tinha apenas alguns centímetros de espessura, mostrando o couro cabeludo estourado pelos lados, por onde saíam pedaços de ossos e massa craniana misturados com sangue. As suas faces estavam na parte de baixo, sabe Deus com que aspecto. Ninguém se interessou por ver. O médico mandou que Salúcio cortasse um lençol em tiras e enrolasse nos restos da cabeça, transportando o cadáver depois para a casa grande. Enquanto isso era providenciado, Salúcio mandou que Benedito e mais alguns homens fossem recolher os corpos dos capatazes e os juntassem com o outro. No curso dessas providências, Francisco, Romualdo e Fernando entraram na casa grande para examiná-la. Tudo estava intacto. Na verdade, uma situação excepcional diante do fato de os escravos serem tão maltratados e os autores dos assassinatos. Não fora um motim desesperado, pois do contrário teriam pilhado e fugido, mas um encadeamento de reações sem conteúdo criminoso, uma espécie de defesa que poderia, sem muito esforço, ser considerada legítima. Francisco recolheu os papéis e livros que estavam no escritório, esparramados por cima das mesas, e os trancou em uma escrivania que tinha as chaves nas fechaduras.
Quando terminavam o exame, Salustio os chamou para examinar os corpos. Dr. Fernando examinou-os superficialmente e mandou que os cobrissem, pois seriam enterrados pela manhã. Dali, Salustio levou o grupo para a senzala. Agora, Francisco, que na primeira vez que entrou, se fixou no cadáver do barão, podia, conquanto a semi-escuridão, mas tão só pelo cheiro e pelo aspecto geral, ver melhor como devia sofrer aquela gente, vivendo como animais. O preto velho, tomando a palavra, explicou que Dona Margarida encarregara Francisco e alguns de seus homens para dirigirem a fazenda até que se resolvesse definitivamente a situação. Apresentou Francisco e, diante de todos, falou do que viu na fazenda dos Sousas em benefício dos escravos, acabando por conclamar a todos a obediência incondicional ao novo chefe. A multidão bateu palmas, aclamando e saudando dessa forma o jovem fazendeiro. Francisco não se perturbou. Quando se fez silêncio, tomou a palavra com segurança e altivez. Meus amigos, disse compassadamente para que os negros percebessem a natureza do tratamento. Estou aqui a pedido de Dona Margarida e de Salustio, cuja bondade me empresta um valor que não tenho. Fiquei feliz quando ele contou a vocês como vivem e como são tratados os trabalhadores em nossa fazenda, graças à elevação moral de meu inesquecível pai. Mas não pensem vocês que todos aqueles benefícios não tiveram e não têm um preço. Em troca daquele tratamento, nossos homens sempre deram o máximo, e uma das mágoas do velho barão era justamente a produção extraordinária de nossas plantações. Meu pai fez ver aos homens que se eles produzissem mais, ganhariam mais, uma vez que saberia repartir a produção com generosidade. E isso foi aceito com tal responsabilidade pelos nossos trabalhadores, que eles nunca precisaram ser vigiados, nunca se furtaram ao trabalho, a não ser quando doentes. E quando trabalhando, o faziam como se fosse em suas próprias terras e para si mesmo. Ensinou-os também que nenhuma comunidade pode progredir e viver em paz quando as pessoas que a compõem não se respeitam mutuamente. Ao mesmo tempo que respeitava cada cativo como um seu semelhante, exigia que o respeitassem e se respeitassem entre si, permitindo-nos brincar com seus filhos
como se fôssemos todos irmãos. Com esses dois compromissos básicos de trabalho e de respeito, chegamos ao que somos hoje. Garanto a vocês que uma reprimenda de meu pai doeria na alma dos nossos servidores mais do que as chibatadas no poste, porque quando se vive feliz e com respeito, a vergonha nos ajuda a não violarmos as regras da comunidade. Nesse ponto, Francisco fez uma parada para sentir a reação dos cativos e deixar que suas palavras calassem mais fundo. Sousa, do outro lado da vida, lembrando as palavras de Salvius a respeito de Francisco, estava maravilhado pela autoridade da sua voz e pela mansidão dos seus olhos, assim como pelos efeitos de suas palavras que colocaram os negros num êxtase, como se estivessem ouvindo um profeta. Henrique e Salvius o abraçaram, partilhando sua alegria quando Francisco retomou a palavra. Tenho ordens expressas de Dona Margarida para organizar esta fazenda como entender melhor e gastar o que for necessário, tanto para a sua manutenção como para dar a vocês o mesmo que os nossos trabalhadores recebem. Mas antes de lhes prometer isso, vocês devem me prometer que agirão como eles, serão como eles, observando rigorosamente o dever e a disciplina, o respeito e a solidariedade. Como tenho carta branca desde já, convido aqueles que não se interessem em viver mais aqui, compartilhando da nossa comunidade nessas condições, a se manifestarem, e eu lhes darei carta de alforria. Farei todos livres para que procurem sua felicidade onde acharem que ela esteja. Não tenham receio, o que estou dizendo cumprirei com a maior boa vontade. Quem quiser deixar esta fazenda livre, levante o braço e venha até aqui, e assim será feito. O jovem fez mais uma pausa para que os cativos tivessem tempo de decidir ou se consultassem mutuamente a respeito. Mas ninguém se moveu, nenhum braço se levantou, nenhum cochicho se ouviu. Parecia que aqueles negros estavam magnetizados pela palavra e pela presença do jovem fazendeiro. Como a pausa se prolongasse, Salustio tomou a palavra. Seu Francisco, disse com voz comovida, eu falo por todos os meus irmãos. Ninguém quer sair daqui.
Ninguém quer ser livre para percorrer o mundo. Faremos tudo o que o Senhor mandar e sua palavra será a nossa lei. Trabalharemos com amor e faremos brotar da terra o nosso reconhecimento. Aqui nunca ninguém respeitou ninguém, nem a palavra respeito nunca foi pronunciada. Mas de agora em diante vai ser como o Senhor determinar. O Senhor faz as regras, nós as cumpriremos com todo o nosso amor e com toda a nossa responsabilidade de filhos de Deus. Pois assim seja, continuou Francisco, algo emocionado. De hoje em diante, nesta fazenda, embora a sociedade lá fora não o reconheça, todos nós somos iguais em direito, uns perante os outros e todos perante Deus. Amanhã mesmo iniciaremos providências para removê-los dessa pocilga e providenciaremos para que todos sejam examinados e tratados pelo Dr. Fernando, que por felicidade já está aqui. Começaremos uma vida nova e que Deus nos ajude para que ela seja feliz. A emoção dos negros era indescritível. Sálvios tinha razão, e quando disse a Sousa que Francisco era um predestinado, quase um Messias aguardado por aqueles espíritos reencarnados em situação tão precária. No dia seguinte, a primeira providência foi sepultar os mortos no cemitério da fazenda, inclusive o Barão Macedo, que tinha antecipadamente construído um túmulo-capela para ele e Dona Margarida, uma vez que eram sozinhos. Depois, reunidos todos no lugar de costume, Francisco recebeu de Salúcio o nome dos que poderiam chefiar turmas, já pela sua autoridade sobre as pessoas, já pelo seu conhecimento do trabalho. Mandou que cada turma se dirigisse para o seu setor de trabalho, que ele e Romualdo iriam percorrer um a um para se inteirarem dos planos cabíveis. Separou os que sabiam trabalhar como carpinteiros, pedreiros e oleiros e mandou os primeiros para o mato à procura de madeira para as novas casas da colônia e os outros para restaurarem uma velha olaria da fazenda que não funcionava há muitos anos, a fim de que pudesse começar a produzir. As mulheres e crianças mandou que fossem até a igreja, onde o Dr. Fernando as examinaria a fim de tratá-las adequadamente. Tomadas todas essas providências, assim como as de manutenção da casa grande, juntamente com Romualdo, o jovem percorreu a cavalo toda a propriedade do barão, planejando desde logo novas culturas e recuperação da que estava ameaçada de perder-se. Assim passaram o dia, a fazenda palpitando com vida nova e alegre em todos os setores. Tudo mudado,
encaminhando-se para perspectivas promissoras. Na fazenda dos Sousas, mal amanheceu o dia, na hora do costume, Alberto estava no grande pátio da colônia para dar as ordens. Comunicou aos trabalhadores que Romualdo e Francisco estavam cuidando da fazenda do Barão Macedo e convidou para ser seu capataz até a volta dos dois, quem nunca esperava que o fosse, Antônio. Deu ordens rápidas a Antônio, baseado nas informações que Francisco lhe dera do andamento dos trabalhos, e avisou o capataz que não iria acompanhá-lo porque deveria cuidar de alguns papéis que deixara em desordem com sua ida para a cidade. Regressou à casa e ficou feliz por encontrar Dona Maria Cristina na cozinha tomando seu café, juntamente com Dona Margarida, que com isso provava ter reagido bem à morte do marido. Chegou até a passar-lhe pela mente o pensamento descaridoso de que ela ficou feliz e devia estar esperando há muito tempo, dada a maldade e violência do barão. Sálvios, Souza e Henrique, do outro lado da vida, assistiram ainda durante todo o dia nas duas propriedades à retomada do trabalho e as primeiras providências de transformação na fazenda do velho Macedo. Depois regressaram às esferas espirituais para um período de repouso e estudo, até que sua presença fosse útil ou requisitada pela urgência. Havia tanta paz e alegria, entusiasmo e trabalho que partiram despreocupados. Antes, porém, assistiram os desencarnados, rompendo-lhes os laços que os prendiam aos corpos inanimados. Desligados em profunda perturbação mental, saíram correndo em várias direções, como cegos, sendo arrebatados por uma multidão de espíritos, antigos supliciados nos pelourinhos que não souberam perdoar e os arrastavam agora para a sua desforra. Era um quadro triste, constrangedor, mas estavam tão imantados uns aos outros que era impossível ajudá-los nessa situação. Isso demandaria tempo e seria providenciado oportunamente. Os dias correram céleres e tudo ia muito bem. Dona Margarida, ao lado de Dona Maria Cristina, estava muito feliz e vivia na fazenda dos Sousas como em sua casa. Já fazia um mês que tudo havia acontecido e Francisco, nas suas vindas, a colocava a par das providências que estava tomando, principalmente quanto à situação dos negros, o que muito a preocupava. Alberto ia tocando a fazenda com segurança, privando com Antônio, ganhando a sua amizade e confiança e misturando-se o quanto podia aos trabalhadores, fazendo-lhes visitas domiciliares, conversando com eles no pátio, no campo, onde, enfim, tinha oportunidade. Tratando-os com o máximo de carinho e respeito, dando-se inteiro, talvez para compensar as dores daqueles dias de triste lembrança. Na fazenda do barão, a atividade era febril. Uma grande colônia se erguia em casas individuais,
dispostas em quadras como nas cidades, com uma área comum no centro, sem muros, gramada e arborizada para folguedo das crianças e descanso dos moradores. Uma dessas quadras estava quase pronta nos retoques finais, enquanto outra estava na fase de cobertura com as paredes já erguidas. Organizando bem o serviço do campo e reduzindo o seu período, logo depois das 14 horas, todos os homens eram utilizados nas construções e era de se ver a alegria com que nelas se empenhavam até quando a noite não permitia mais continuar. Eram casas, lares, que teriam para viver com a família. Só essa ideia bastava para a sua felicidade. Queriam terminar logo para todos mudarem, pois decidiram que todos deveriam ao mesmo tempo deixar a senzala antiga, que fora bem melhorada, a fim de que ninguém ficasse melhor instalado do que os outros. E o trabalho continuou febril por mais um mês ainda, quando a colônia deveria ser inaugurada. Enfeitaram-na toda, com flores e com papéis coloridos para a grande festa, que para eles era uma espécie de redenção, de libertação total. O dia tão esperado chegou. Todos estavam lá. Dona Margarida, Dona Maria Cristina, Alberto, colonos da outra fazenda, e como não podia deixar de ser, os amigos do plano espiritual, Souza, Sálvios e Henrique. A alegria era geral, contagiante. A multidão cantava, vibrava, batia palmas. Quando Dona Margarida apareceu em público e dirigiu-se para as casas, os negros a ovacionaram delirantemente. Nem parecia que ela fora a esposa do seu verdugo. A bondosa senhora mal podia caminhar de emoção, assistindo àquela transformação feita por um menino no coração de gente que sempre a olhara com hostilidade. Quando viu as casas e ouviu a palavra de algumas famílias que as habitariam, suas lágrimas corriam em catadupa, coisa que nunca fez. Abraçava e beijava os negros como se fossem seus filhos, e este lhes correspondia o afeto com as mesmas vibrações. Era uma apoteose do amor que arrebentava barreiras de preconceito e estabelecia as bases de uma verdadeira fraternidade. Quando, depois de muito tempo e depois de muitas emoções, ela conseguiu sentar-se no lugar que lhe estava reservado, em uma barraca armada no centro de uma das colônias, teve que permitir que os negros, um a um, homens, mulheres e crianças, viessem beijar a sua mão, tendo relutado muito a princípio por não se reconhecer digna disso e querendo que o fizessem com Francisco, o coração
verdadeiramente generoso que operava aquela transformação. Era uma cena emocionante que a marcaria profundamente e que faria dela também uma lutadora pela libertação dos escravos. Não era o bajulamento que a tocava, ela sentia naqueles lábios grossos que beijavam sua mão uma vibração de agradecimento que lhe percorria todo o corpo numa sensação de paz indefinível. Depois, os negros começaram a apanhar na grande tulha da fazenda os pertences imóveis para as casas, camas, armários, mesas, cadeiras, parte feita na fazenda, parte comprada na cidade. Algumas horas depois, todos estavam em suas casas, com tudo novo, inclusive móveis, roupas e principalmente espírito. Francisco estava feliz. Quando se recolheram na casa grande, contou à senhora que, apesar do pequeno período de trabalho para construir mais depressa a colônia, as plantações iam muito bem e a colheita seria farta. Quando ela quisesse, disse ele, poderia retomar seu lugar e continuar o trabalho, uma vez que os homens estavam treinados e poderiam por si mesmos orientar o serviço. Mas a senhora se esquivou, justificando que ainda era cedo para isso, retomando com os outros para a fazenda dos Sousas e sugerindo a Dona Maria Cristina que comemorasse também lá no dia seguinte com um jantar para todos, sugestão que foi aceita e ficou desde logo acertada. Dona Margarida levantou-se bem cedo e, quando a carruagem da fazenda estava atrelada para ir buscar correspondência na cidade e fazer compras, pretextou necessidade de ir tratar de alguns assuntos particulares em razão da morte do esposo e foi para a cidade muito alegre, conversando o tempo todo com o cocheiro. Quando o carro voltou depois do meio-dia, ela voltou também mais alegre ainda, carregando alguns presentes que distribuiu para a Dona Maria Cristina, Alberto e algumas serviçais da casa grande que a assistiram. Os preparativos para o grande jantar absorveram a tarde toda, tanto de Dona Maria Cristina quanto de Dona Margarida. Os 3 espíritos familiares permaneciam também por ali e vamos surpreendê-los nesse instante sentados na grama defronte à casa grande em animada palestra. Falavam das transformações profundas daqueles dias na vida das 2 comunidades e lembravam a providência divina que nunca falta na solução dos grandes e dos pequenos problemas. Salve-os esclarecia Sousa que, embora ele não tivesse presenciado, centenas de espíritos superiores transitaram por ali naqueles dias, sustentando os cativos para que se mantivessem em ordem e não pusessem a perder tudo isso que afinal se concretizou. Sousa comentou a sua admiração naquela demonstração de carinho que os negros tributaram a Dona Margarida. Salve-os não se fez de rogado. Rememore os acontecimentos.
Francisco recomendou aos negros que tratassem bem sua patroa, porque foi ela quem pagou todas aquelas modificações sem ser obrigada a isso. Ela chegou, entrou em cada casa, falou com cada família, abraçou quem nunca tinha abraçado, beijou rostos negros que nunca tinham recebido uma carícia de brancos. Quando ela conseguiu vencer todos os seus escrúpulos e preconceitos e abriu-se em amor, encontrou no fim da trilha corações modificados que receberam aquele amor, o valorizaram convenientemente e se convenceram de que estavam diante de uma santa. Como nunca, lhe dirigiram um pensamento de amor antes de ódio, penitenciaram-se diante da própria consciência, beijando-lhe reverentemente as mãos. Amor, meu irmão, gera amor e cobre a multidão dos nossos defeitos. Notemos que a carga de afetividade que ela deu para os cativos e os cativos deram para ela, estabeleceu laços imorredouros que perdurarão por séculos e séculos. Quando o homem na terra conhecer o verdadeiro potencial de uma vibração de amor, de um gesto de fraternidade, de uma palavra de consolo e de perdão, movimentará essa energia que está dentro dele mesmo para transformar a si mesmo e o mundo que o cerca. Aliás, atalhou Henrique, você, Souza, muito amou e muito foi amado. Sabe o que é isso? Embora só o possa apreciar melhor agora, aqui do espaço, depois de presenciar o que representa uma onda de ódio e de violência. Você está em cada coração desses espíritos reencarnados de uma e de outra fazenda por agora, e em muito maior extensão quando o seu exemplo frutificar, principalmente no coração dos seus filhos. Eternamente você receberá pensamentos de amor que manterão você confortado, em paz, em condições de enfrentar qualquer situação. O amor é a única sementeira que produz eternamente. Souza, emocionado, não sabia o que dizer. Tinha o olhar perdido do horizonte, meditando na felicidade que realmente vibrara em seu coração, na paz que sempre teve. Nunca sentira angústia ou infelicidade. Nunca sofrera. Sim, era uma verdade, nunca sofrera. As palavras dos dois amigos tinham fundamento. Talvez fossem as vibrações de amor daquela gente que ele também amava. Estava imerso nessas divagações quando Sálvios os convidou para acompanharem os preparativos. A tarde caía sobre a natureza, com a presença gradual da escuridão deixada nos lugares em que iam, faltando os raios do sol que se ausentava sem cerimônias atrás do horizonte. O jantar seria no pátio da colônia e os negros já estavam se reunindo, acendendo o carvão da grande leira aberta no chão junto à mureta do terreiro superior. Da casa grande, desceram todos do plano espiritual para a surpresa de Souza. Compareceram também Juvenal,
Maria e Ismália. Quando Dona Margarida, Dona Maria Cristina e seus 2 filhos alcançaram a pequena elevação do pátio, a multidão calou-se, na expectativa de alguma ordem, alguma instrução. Aproveitando o silêncio que se fez, Dona Margarida tomou a palavra. Meus amigos, disse, dirigindo-se aos negros de ambas fazendas e voltando-se para os companheiros. Ontem foi para mim um dia de imensa alegria. Dessas alegrias que eu penso que tempo algum apagará. Devo aos corações de todos vocês esses momentos que nunca tive antes e que me deram nova vida, me despertaram para novos problemas e vão me ajudar a viver com mais proveito para mim mesma e para os outros. Senti ontem a grandeza de coração desse menino, ou digo melhor, desse homem que se chama Francisco, sua inteligência, sua vitalidade e como recompensa às suas qualidades e ao sofrimento que todos suportaram nas mãos de meu finado ex-marido, resolvi doar-lhe aquela propriedade, e aqui está o título que fiz hoje na cidade dessa doação que entrego em suas mãos, suplicando-lhe que a receba. Ninguém melhor do que ele para ajudar-nos a apagar dos corações o mal que fizemos e fazer daqui para frente o bem de todos. O amor, o respeito, a verdadeira fraternidade são a única coisa de valor neste mundo, porque nunca morrem e sempre aumentam nossas riquezas espirituais, nossa felicidade. Desde o dia da morte do meu marido, algo em meu coração me dizia que essa fazenda deveria ficar com Francisco, e assim será. Que Deus o ajude para que todos sejam felizes. Finalizando, a dama entregou a Francisco a carta de doação, que a abraçou e beijou emocionado, não pelo valor material, mas pela significação espiritual daquele ato. Todos se abraçaram, inclusive a multidão que cantava de alegria. A festa que começara com essa explosão de amor e alegria continuou. Souza fora acolhido com mais essa surpresa. Nunca esperava que Dona Margarida acabaria por doar a fazenda a Francisco. Estava intrigado, embora emocionado pelo gesto de desprendimento. Salve-os, como sempre, veio em seu socorro. Eu lhe disse que Dona Margarida estava ligada a Francisco por fortes laços do passado. Só esses laços podem, na realidade, explicar os últimos acontecimentos e essa doação valiosíssima. Pois bem, faz muito tempo, contado por séculos, e Francisco, ainda jovem, herdou de seu pai viúvo uma imensa propriedade.
além de uma grande fortuna em ouro. Jovem bom e inexperiente, deixou-se envolver por uma moça que começou a frequentar a sua casa, pertencente à sociedade dos nobres. Era uma mulher calculista, fria, que vislumbrou a possibilidade de partilhar sua fortuna. Digamos que se chamava Margarida, porque era maliciosa e sem princípios, foi envolvendo com facilidade o jovem que a cada dia se enamorava por ela, uma vez que esta vinha lhe revelando aos poucos as partes do seu corpo, as sensações do sexo, pondo em brasa seu pensamento e sua juventude. Até que, não lhe resistindo mais à tentação, pediu-a em casamento e de fato se casaram. Ocorre que Margarida amava outro jovem ambicioso que chamaremos Macedo, com o qual de há muito mantinha íntimas relações e que com ela planejara o golpe. Realizadas as bodas, o casal se recolheu para a noite nupcial e no dia seguinte o moço amanheceu morto, vitimado por um ataque cardíaco, segundo atestado fornecido por um médico cumpliciado. Em face de não resistir às emoções naturais daquela noite. Na verdade, tão logo alcançaram o quarto, Margarida propôs um brinde só para dois e fez com que ingerisse um poderoso veneno que o fulminou. Assim se fez dona da grande fortuna, casando-se algum tempo depois com Macedo. Devo informar-lhe que não foram felizes e a grande fortuna consumiu-se, acabando os dois na miséria e no crime. Francisco, desde o primeiro momento, os perdoou, pois a sua generosidade tem a idade dos milênios. Mas a consciência dos dois não os liberou do crime e deveriam pagá-lo nesta oportunidade. Macedo não tinha muitos anos de vida e, não fosse morto como foi, logo desencarnaria naturalmente. Dona Margarida herdaria a fazenda e, como aconteceu agora, ela acabaria, se ouvisse o seu coração ou sua memória kármica, doando tudo a Francisco. Veja, meu amigo, ela tirou de Francisco para dar a Macedo, agora recebe de Macedo para dar a Francisco. Por esse motivo, quando morreu o barão, nós a vimos, ainda no leito, entregar tudo a Francisco e beijar-lhe as mãos. No relógio kármico de sua consciência tinham soado as badaladas da hora certa e ela identificou inconscientemente o credor do passado, beijando-lhe as mãos generosas que a perdoaram e a ajudaram a erguer-se em outras existências. Entendeu agora, meu amigo? Tudo na vida tem sua razão de ser, e quando você puder penetrar nas lembranças do seu próprio passado, encontrará muitas explicações para coisas aparentemente inexplicáveis. Extraordinário! Exclamou Souza. Com que perfeição tudo funcionou! Agora vejo que não existe mesmo o acaso, mas que tudo se encadeia dentro de uma ordem pré-estabelecida. Eu não lhes conhecia a história, confessou Henrique,
mas fico feliz pelo desfecho e por conhecer mais essa demonstração de amor do nosso Francisco. Alberto, depois da revelação de Dona Margarida, percebeu que deveria continuar ainda por algum tempo na fazenda e deveria contar com o concurso de Antônio. Enquanto começava a recender o cheiro de carne assada, chamou Antônio e subiram juntos para a casa grande. Ao passarem pelos espíritos a que nos referimos, estes os acompanharam. Na casa grande todos se instalaram e Alberto comunicou a Antônio que, diante da doação de Dona Margarida, ele seria agora efetivado no lugar de capataz e esperava dele a maior fidelidade, a maior sinceridade possível. Dos olhos do negro começaram a rolar grossas lágrimas. Que há, Antônio? Perguntou Alberto, apreensivo. Nada, patrão, respondeu o negro. Eu preciso fazer-lhe uma confissão. Diante de tanta bondade, não posso calar minha consciência, porque ela não me deixará servi-lo com tranquilidade. Sabe, até pouco tempo eu tinha uma grande mágoa no coração contra o Senhor, porque achava que também era culpado pela destruição da minha família. Mas quando Salúcio contou-nos o que lhes acontecia na fazenda do barão e quem eram aqueles homens, eu compreendi que o Senhor não tinha culpa alguma. Mas minha consciência ficou pesada com o meu julgamento precipitado e o mal que cheguei a desejar-lhe. Por isso, achei que devia contar-lhe e pedir-lhe perdão. Alberto estava emocionadíssimo. Levantou-se e disse a Antônio que ele, na verdade, sempre se considerou culpado e o chamou justamente para confessar-lhe isso e pedir-lhe perdão. Dirigindo-se para o negro, estendeu-lhe a mão, pedindo a sua mão, que chegou e foi apertada fortemente. Amigos? Perguntou Alberto. Amigos, respondeu o capataz, correspondendo ao abraço que Alberto lhe estendeu, saindo ambos felizes para continuar a festa. No plano espiritual, Maria, Juvenal e Ismália choravam, profundamente emocionados pela cena que acabaram de presenciar e que parecia não ter nada de importante, além de um entendimento entre dois homens. Sousa, como sempre, estava sem entender tanto a presença dos outros como a sua emoção. Pareceu-lhe que vieram ali só para presenciar aquele ato. É verdade, Sousa, disse Sálvios, que lhe acompanhava o pensamento. Juvenal, Maria e Ismália vieram aqui apenas para presenciar esta cena patética de dois homens se desculpando e se perdoando mutuamente, mas que para eles tem outra significação mais importante. Ainda há pouco falamos do passado de Francisco e da significação do gesto de Dona Margarida.
Agora, para que você conheça, também vai ouvir uma história contada pelos espíritos personagens. Há alguns séculos, começou Maria, eu era casada com Antônio e empregada como dama de companhia de uma jovem senhora da nobreza, minha patroa de uma beleza irresistível, mas caprichosa, não aceitava os galanteios de ninguém, até que um dia conheceu numa festa popular um jovem da plebe, Alberto, de quem se enamorou perdidamente. Alberto era másculo de feições descontraídas que lhe mostravam uma segurança sem limites. Como havia uma grande distância social entre ambos, esse amor era secreto e se correspondia por cartas que eu, como dama de companhia, levava e trazia. Certo dia, num desses encontros que eu tinha com o jovem, e que além de entregar e receber cartas, me obrigava a dar mais informações, fui vista por Ismália, que era mulher de Juvenal, irmão de Antônio. Ismália contou a Juvenal e Juvenal contou a Antônio. Sim, prosseguiu Juvenal, pintei um quadro terrível a Antônio do adultério de sua mulher. Antônio não acreditou, mas com o apoio de Ismália nos propusemos a provar. Ismália ficou na espreita e assim que Maria saiu para um desses encontros furtivos, correu a me avisar e junto com Antônio conseguimos alcançá-la e segui-la. Íamos armados de punhal e ela se dirigia a um bosque fora do povoado, onde o jovem namorado a esperava. Tão logo os dois se encontraram e trocaram as cartas, caímos sobre eles e os matamos em segundos, sem possibilidades de qualquer explicação. Quando recolhemos as cartas e as lemos, já era tarde demais. O arrependimento nos consumiu. Passamos dias horríveis de remorso e desesperação, e os séculos nos conheceram lágrimas intermináveis. Nesta existência, eu e Ismália perdemos a vida nas tramas da intriga e da calúnia. Antônio perdeu a esposa que tanto amava e que lhe fora companheira em muitas existências, ficando só. Alberto nos odiou a todos por algum tempo e na sua decisão de mandar-me açoitar havia ainda um vínculo do passado. Todos somos felizes. Faltavam apenas Antônio e Alberto se reconciliarem, o que acaba de acontecer, resolvendo verdadeiramente para todos nós um grave problema do passado, um problema de culpa que nos custou muitas lágrimas. Meu Deus! Exclamou Souza. Quantas histórias dolorosas estão se resolvendo aqui, entre tantas dores e tantos crimes. Quantos compromissos assumimos para uma mesma existência. Isso mesmo, atalhou Sálvios. Nossas vidas são entrelaçadas. Nós convivemos na vida com muita gente, temos muitas ligações afetivas, e cada ligação afetiva tem sua história boa ou má. Porque os sentimentos se estruturam nos séculos. Amor e ódio só nos contos de fantasia nascem à primeira vista. Eles nascem e se fortalecem ou se rompem no decurso dos séculos. Cada um de nós convive com credores e devedores do passado,
tendo a pagar e a receber dos que partilham conosco a existência. Por essa razão, quem sabe amar sempre, dando e perdoando, vai resolvendo todos os seus problemas kármicos dentro da maior naturalidade, ao mesmo tempo que vai facilitando aos que lhes devem saldarem suas dívidas com menores humilhações e maiores alegrias. Jesus disse que o amor cobre a multidão dos pecados. As provas estão aí à nossa frente, nas histórias dos nossos companheiros. Quando os homens compreenderem isso, verão que o apelo de Jesus para que nos amássemos uns aos outros, muito mais do que um conselho religioso, é uma lei a que não podemos nos furtar diante da vida para sermos felizes. Todos estavam jubilosos, irradiando luz e alegria. Salve-os os envolveu num abraço distendido e, aproximando-os ao coração, falou-lhes com certa tristeza. Meus amigos, disse olhando a cada um, devo deixá-los. Aqui termina minha tarefa junto destas comunidades e de vocês, que foram meus tutelados durante toda a vida. Nada me devem por isso, pois, por minha vez, devo muito a todos por favores do passado. Cumpri minha tarefa e minha alegria maior é ver que todos são vencedores e que deixo em suas mãos essas duas comunidades vibrando de alegria e felicidade. Os que se perderam, Macedo e outros, mais tarde retornarão ao mundo físico em outras condições e com a ajuda de todos, hão de vencer também. Naturalmente, esse resultado não dependeu de mim, mas da bondade de Deus, que proveu a todas as contingências, equilibrando os corações nos momentos mais angustiados. Agora vou preparar os meus próprios caminhos, minha próxima reencarnação, quando receberei a ajuda de vocês. Ainda nos encontraremos muitas vezes. Apenas me desligo da tarefa que deixo em suas mãos, principalmente de nosso Henrique, que os orientará, supervisionando a assistência geral. Quando saíram para o jardim, Salve-os abraçou a todos. Olhou lá no pátio a festa e a alegria, olhou o céu salpicado de estrelas. Recolheu-se por uns instantes e começou a irradiar uma luz intensa e multicor, até tomar a forma de um pretor romano. Depois de alguns instantes de se ter dado a conhecer, Salve-os em sua verdadeira personalidade e forma, começou a subir como uma esfera estelar, ganhando espaço até que aquela luz, que era um espírito, perdeu-se no infinito em busca de outras esferas que o mereciam. Os 4 espíritos que, recém-libertos da carne, já se engajavam no trabalho do plano espiritual, acompanharam com lágrimas nos olhos, lágrimas de reconhecimento e de saudade, aquele espírito extraordinário que fora o anjo tutelar de todos e que se fizera pequeno e devedor para não esperar nenhum agradecimento. Quando Salve-os desapareceu na imensidão, abraçaram-se e dirigiram-se para a festa para compartilhar a alegria de todos, agora em serviço.